Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite, para quem for do terceiro 3, né? Terceiro 1 e 2 de manhã. Então eu estou fazendo essa videoaula aqui para explicar um pouquinho da atividade que tem lá na página 9 da apostila 2. Então aqui no terceiro a gente vai começar a falar agora sobre números complexos, que é o assunto que tem lá, tá? Coloquei página 9 porque o que vem antes lá é só uma historinha lá para você poder saber, né? Então eu vou agora explicar um pouquinho como é que chega nos números complexos, tá? Depois a gente vai fazer algumas atividades lá da apostila, ok? Então vamos lá. Bom, então, números complexos é um conjunto de números novo que a gente vai aprender agora no terceiro, né? Então a gente vai dar uma relembradinha aqui nos conjuntos numéricos que a gente aprendeu aí durante a vida de estudante, né? Então, no começo, a gente aprendeu esses números aqui, né, que são chamados de números naturais, que é representado pela letra N. Aí depois foi colocado aí os números negativos, né? E aí juntando todo mundo, um conjunto maior ainda aí, né? Chamado de conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Depois foram acrescentadas as frações positivas e negativas, os números decimais, as dízimas periódicas, e aí então, ou seja, todos os números que podiam ser escritos na forma de fração, e aí formou esse conjunto maior ainda aí, né? Que é representado pela letra Q, e que se chama conjunto dos números racionais, que é a turma que pode ser escrita na forma de fração. Mas existe alguns números que a gente não consegue escrever na forma de fração. Por exemplo, o número π, o raiz de 2, ou seja, qualquer raiz quadrada que não é exata, qualquer raiz que não é exata, tipo assim, raiz cúbica de 5, né? Então, eles formam um conjunto separado desse. Então, o elemento que está nesse conjunto não pode estar ao mesmo tempo nesse. São separados, são disjuntos. Esse aqui é um conjunto como se fosse o contrário desse, tá? Esse Q aqui, que chama racionais, eles podem ser escritos na forma de fração. E esse aqui são os irracionais, que não podem ser escritos na forma de fração. Então, tá bom. Então, aí o que aconteceu? Até esses dias, juntou tudo isso daqui, formou um baita de um conjuntão chamado conjunto dos números reais. Então, até quando você chegou no terceiro colegial, eram esses números que a gente conhecia. Agora, no terceiro colegial, aparece aqueles números que a gente não conseguia resolver, que era a raiz quadrada de número negativo. Tipo assim, essa raiz quadrada aqui a gente não conseguia resolver. Conseguia, porque agora a gente vai conseguir resolver aqui nesse conjunto. Nós vamos formar, por exemplo, menos 49, raiz quadrada de menos 2, raiz quadrada de menos 1. Então, esse conjunto, esses números que não existiam até então, passaram agora a existir em um conjunto maior ainda, representado pela letra C, chamado conjunto dos números complexos, tá? Vou escrever aqui. Conjunto dos números complexos, certo? Onde aqui engloba todos os números que a gente já conhecia, mais raiz quadrada de número negativo, ok? Bom, como é que faz para resolver isso daqui, né? Então, vou trocar a folha aqui, tá?
Então, para poder resolver a raiz quadrada de um número negativo, foi criado a unidade imaginária. A unidade imaginária diz assim que raiz quadrada de menos 1 foi representado por uma letra, né? Como é imaginária, eles chamaram de letra I. Então, toda vez que tiver esse número raiz quadrada de menos 1, a gente pode trocar pela letra I, tá? Então, como ficaria, por exemplo, essa continha aqui, raiz quadrada de menos 25, né? Então, eu vou resolver assim, primeiro explicando, depois a gente vai fazer de uma forma mais prática, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. O menos 25, a gente pode escrever assim, ó. 25 vezes menos 1, certo? Que continua dando menos 25. Aí, a gente aprendeu que quando tem uma conta de vezes dentro da raiz, eu posso separar em duas. Raiz de 25 e raiz de menos 1. Então, olha que fácil, ó. Raiz de 25 é 5. E raiz de menos 1, ó, aqui, ó, foi definido como sendo i, né? Então, a resposta aqui vai ser 5i. Agora, não precisa ficar fazendo tudo isso toda vez, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem assim, ó, raiz quadrada de menos 9, né? Então, você já pode ir direto, ó. Raiz quadrada de 9, você coloca 3, certo? E raiz quadrada de 9 é 3. E como tem um negativo aqui, então você já pode pôr o i direto. Então, já vai dar para responder que raiz quadrada de menos 9 é 3i. Então, raiz quadrada de menos 4 fica sendo 2i, certo? Raiz quadrada de menos 64, 8i. Então, só toma cuidado, que você só põe o i quando tem o negativo, tá? Porque se tiver uma raiz quadrada sem negativo, né? Aí é normal, né? Raiz quadrada de 16 é 4, certo? Tudo bem? Então, turma, tem uma atividade lá na apostila que com essa explicação a gente já consegue resolver. Eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui, vocês vão passar a ver a tela do meu computador e vou mostrar a atividade lá na apostila, tá? Então, acho que agora vocês estão vendo aí a tela do meu computador. Essa aqui é a apostila de vocês, a apostila 2. Deixa eu mostrar a página aqui, ó. Página 9, certo? Aqui fala sobre a equação de segundo grau, mas eu já vou explicar isso. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Opa, raiz quadrada de menos 4, né? Ele colocou aqui, ó. Raiz de menos 1 vezes raiz de 4 vai dar 2i. Olha lá, 2i, tá vendo? I vezes 2 ou 2i é a mesma coisa, né? Então, você vai ver aí, ó, atividade 1. Tá vendo a atividade 1 aí, ó? Ele quer que calcula a raiz quadrada, né, desses números aí, certo? Então, é bem facinho, né? Vocês estão vendo na apostila, agora eu vou fechar o compartilhamento, ou seja, vai voltar aqui para minha folha em branco e vou resolver junto com vocês esse daí, tá? Então, vamos lá. Eu acho que agora vocês estão vendo a folha em branco, né? Então, nós estamos aqui na atividade 1, da página 9, da apostila 2, tá? Então, na letra A, né, está escrita raiz quadrada de menos 121. Então, você vai ver, raiz quadrada de 121 é 11. Como tem o negativo, então você vai escrever 11i. Na letra B, raiz quadrada de menos 16. Se fosse raiz quadrada de 16, seria 4. Como tem o negativo, é 4i. Só isso, ó. Raiz de menos 49. Então, vai ser 7i. A letra D, raiz quadrada de menos 25, né? Vai ser 5i, certo? Então, essa foi a atividade 1 aí, ok? Então, por enquanto, é isso que a gente vai explicar, né? E eu vou agora colocar um exercício aqui para vocês tentarem fazer parecido com esse, certo? Referente a essa atividade 1. Tudo bem?
Então, vamos lá. Escrever o exercício. Depois desse exercício eu vou postar lá no Classroom, na aba de atividades. E aí vocês resolvam, tira foto e coloca a resposta lá mesmo, tá? Então, vamos aí. Calcule em C. Então, C significa o conjunto dos complexos, tá? Que aí você pode usar a letra I, né? Letra A. Que deu. Deixa eu só pensar no número aqui. Espera aí, rapidinho. Esse aqui, ó. Então, você já coloca a resposta aqui, né? Como todos eles têm o negativo, você vai pôr a letra I aí, tá? Tudo bem? Então, é bem curtinho esse vídeo, só para a gente aprender essa parte e depois a gente vai fazer mais vídeos, né? O ideal seria se a gente conseguisse entrar na aula junto, né? No Meet, naquele aplicativo aí do Classroom, que aí daria para vocês perguntarem também, como se fosse uma aula mesmo, normal, tá? Tudo bem, pessoal? Então, vou fechar o compartilhamento agora e vou colocar esse exercício lá na atividade do Classroom para vocês tentarem fazer. Feito? Então, falou, gente. Até mais. Qualquer dúvida, a gente conversa lá no WhatsApp, no nosso grupo, ou a gente pode conversar também no mural do Classroom, certo? Da nossa sala de matemática. Você digita lá que a gente vai ler, depois a gente responde, e assim vai. Ok? Então, até mais. Um abraço.